Olá, pessoal. Meu nome é Emília Malacarne. Eu fui gentilmente convidada pelo Henrique Saibro e pelo Felipe Giacomoli, em nome da editora Tirão Leblanc, para falar com vocês sobre alguns tópicos da lei anticrime. Eu sou mestre em Ciências Criminais, especialista em Direito Penal Empresarial e advogada criminalista. E se vocês tiverem alguma dúvida ao final da aula, podem enviar por e-mail para o endereço que eu disponibilizei no início do vídeo, que disponibilizarei novamente ao final. Bom, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no início desse ano, ela trouxe, inegavelmente, alguns avanços em matéria penal e em matéria processual penal. Eu destacaria aqui, principalmente, a introdução da figura do juiz de garantias, que está com a sua vigência suspensa em razão de uma decisão do STF. Finalmente, a regulamentação de alguns pontos da colaboração premiada, da fixação desses acordos, que serão tratados em outras aulas. E a mim foi incumbida a tarefa de falar sobre um dos pontos que, na minha avaliação, foi um dos mais preocupantes trazidos por essa lei, que é aquele trazido no artigo 91A, que foi incluído no Código Penal, que trata do perdimento, e que prevê uma ampliação das hipóteses de decretação de perdimento de bens como efeitos da condenação. Mas antes de a gente analisar o artigo 91A especificamente, nós vamos retomar um pouquinho quais são os efeitos da condenação e o que já prevê o Código Penal antes da introdução dessa lei. Então, vou dividir com vocês aqui a tela. O artigo 91 do Código Penal, ele traz alguns efeitos automáticos da condenação. Quais são esses efeitos automáticos da condenação? A primeira delas é a indenização pelo dano causado e, em segundo lugar, a perda em favor da União dos instrumentos do crime ou do produto ou proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Já o artigo 92 do Código Penal, ele também traz mais alguns efeitos da condenação. Todavia, nesse artigo, os efeitos eles não são automáticos. Eles devem ser devidamente fundamentados quando da prolação da sentença. Quais são esses efeitos? Rapidamente, o inciso primeiro vê a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo dentro das hipóteses previstas legalmente. Também o inciso segundo prevê como efeito a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, dentro das hipóteses previstas no inciso segundo, ou ainda a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Mas o que nos interessa aqui para a análise do artigo 91A é principalmente o que dispõe o artigo 91 do Código Penal, e aí especificamente com relação ao perdimento. Vamos prestar atenção no inciso A. O inciso A diz que a possibilidade de perda em favor da União são relativas aos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituam fato ilícito. Ou seja, o legislador aqui não previu uma possibilidade de perdimento dos instrumentos do crime irrestrita. Na verdade, somente podem ser perdidos aqueles bens cuja utilização por si só já constitui um crime. O exemplo mais comum seria num caso de roubo à mão armada, em que o agente utiliza uma arma portada ilegalmente para praticar o crime de roubo. Então, essa arma que ele portava ilegalmente, ao final do processo, terá seu perdimento decretado, possivelmente será destruída, se não houver outra destinação.
O que seria diferente se a pessoa autora do roubo tivesse porte, tivesse autorização para portar essa arma. Nesse caso, o que aconteceria? Nesse caso, ao final do processo, essa arma deveria ser restituída ao autor, ao condenado, né? Ainda que condenado pelo roubo. O inciso 2º a linha B do inciso 2º do artigo 91 prevê que também é possível perder o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Bom, aqui a gente, como exemplo, pode pensar num furto em que o objeto furtado, ele ao final pode ter seu perdimento decretado, ou se esse objeto ele foi por acaso vendido pelo autor, o valor que se obteve com a venda desse produto, ele também pode ser perdido, né? Ser confiscado ao final do processo. E aí o legislador, em 2012, ele prevê uma possibilidade de ampliação do perdimento, né? Dos objetos de perdimento. Então, o que disse o legislador no parágrafo 1º, lá em 2012? Que também poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando aqueles produtos, quando o produto do crime não for encontrado ou se localizar no exterior. Então, aqui a gente vê uma ampliação da possibilidade para abranger bens ou valores que não são necessariamente produto ou proveito do crime, mas que equivalem a esses, que seu valor equivale a esse produto. E aí no parágrafo 2º a gente vê ali a possibilidade de decretação, de sequestro ou arresto sobre esses bens ou valores que também não são decorrência direta do crime. Com isso, e é bom a gente ter essas observações sobre o artigo 91 em mente para poder fazer uma análise melhor agora, mais aprofundada, dos problemas trazidos com o artigo 91-A do Código Penal. O que diz o artigo 91-A? Que na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Bom, qual é o problema que já salta aos olhos sem haver necessidade de maior esforço? Aqui o legislador, ele inclui no Código Penal, no ordenamento jurídico penal, que é regido pelo princípio de presunção de inocência, ele traz um dispositivo que dispõe sobre a presunção de ilicitude. Então, nós temos num ordenamento regido por presunção de inocência um dispositivo que determina uma presunção de ilicitude a bens que sejam resultantes dessa diferença. Se pega o patrimônio total do condenado, e aí o Ministério Público vai ter que fazer esse exercício, de analisar o patrimônio do condenado, se subtrai deste patrimônio aquele valor compatível, e isso é um outro problema, valor compatível com o rendimento lícito do acusado, e dessa diferença será presumidamente ilícito todos aqueles bens ou valores incompatíveis. O que nós temos aqui, já de cara? Nós temos um grande problema. Todos os bens que forem incompatíveis, e essa incompatibilidade ela vai ser analisada pelo Ministério Público e posteriormente pelo juiz, eles serão presumidamente ilícitos. Além de atentar contra a presunção de inocência, que é um princípio constitucional que rege todo o nosso ordenamento jurídico, ela se impõe a crimes
cuja pena máxima seja superior a 6 anos. Que crimes são esses, né? Nós temos uma gama muito diversa de crimes com pena superior a 6 anos. De que nós podemos pensar em crimes contra o patrimônio, né, furto qualificado, roubo, extorsão qualificada. Nós podemos pensar em crimes contra a administração pública, corrupção, peculato, concussão. Se nós formos pensar numa via mais empresarial, nós temos diversos crimes contra o sistema financeiro, e aí podemos pensar na gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro. Então, são diversos os crimes a que se pode aplicar como efeito da sentença condenatória, essa pena de perdimento de bens, essa presunção de ilicitude de valores. E aí, como se calcula o que se considera o patrimônio do condenado, né? E aí o parágrafo 1º do artigo 91 vai nos trazer um pouquinho essa resposta e nos traz juntamente com a resposta mais alguns problemas, né? Diz o parágrafo 1º que é patrimônio, que se considera patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade, obviamente, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal recebidos posteriormente. E, não para por aí, também aqueles bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Bom, qual é a intenção do legislador, né? A gente vê que essa foi uma medida utilizada para evitar a ocultação de patrimônio por meio de laranjas. Então, tenta-se evitar que o condenado ele fraude, né, essa possibilidade de perder seus bens. Só que, apesar de a intenção do legislador ser positiva, esse dispositivo do parágrafo 1º, ele traz uma série de problemas. E a primeira delas é mais uma presunção. Nós temos uma presunção de ilicitude, né, dos valores que são incompatíveis com os rendimentos lícitos do condenado, e aqui nós temos uma presunção de ilicitude das operações descritas ali no inciso 2º, ou seja, todos aqueles bens e valores que foram doados para terceiros ou que foram vendidos mediante contraprestação irrisória, todos esses bens, eles também serão considerados e essa operação será considerada ilícita. Então, nós temos uma presunção de ilicitude da operação em si. Qual é o outro problema que nós temos nesse dispositivo? É a violação de mais um princípio constitucional, que é o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. E a própria Constituição, lá no seu artigo 5º, no inciso 45, ela prevê uma exceção. A exceção da pessoalidade da pena se dá em relação justamente aos efeitos de indenização e perdimento, que pode ser estendida aos sucessores do condenado. Mas essa é uma exceção constitucional. Agora, a legislação penal, né, a nossa nova legislação penal, ela traz essa possibilidade de estender também esses efeitos a todos os terceiros que tenham recebido doações do condenado ou que tenham feito alguma operação comercial com uma contraprestação de valor irrisório. O que essas pessoas podem fazer? Elas têm aí como instrumento a possibilidade de opor embargo de terceiro, que está previsto no artigo 129 do Código Penal, que vai gerar uma discussão em paralelo, né, à ação penal. E diz Alexandre Moraes da Rosa também que essas pessoas, né, as proprietárias desses bens, elas devem ser citadas na ação penal para, né, já que terão seus bens ali, a licitude dessa operação discutida, também se manifestarem na própria ação penal.
Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O parágrafo 2º do artigo 91A, ele vem aqui consolidar a inversão do ônus da prova. Então, nós temos uma presunção de licitude, e aí o parágrafo 2º diz o seguinte, que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Ou seja, o condenado, o réu, né, ele poderá, durante o processo, constituir e formar, né, trazer ao processo provas durante a instrução para demonstrar a licitude, né, da origem do seu patrimônio. Então, nós temos aqui uma presunção de licitude, uma presunção iuris tantum. Por quê? Porque ela admite prova em contrário. Mas a gente tem uma inversão total do ônus da prova num processo penal em que o ônus cabe todo ao Ministério Público, né? O Ministério Público deve comprovar todas as suas acusações. Nós temos aqui uma inversão desse ônus. Então, durante a instrução, o trabalho da defesa, nesse caso aqui, vai se ampliar. Não caberá mais só à defesa uma atuação reativa, né, de assegurar a liberdade e defender a liberdade do seu cliente, mas uma atuação ativa também, ao defender o patrimônio do seu cliente. Amplia-se o trabalho da defesa para defender não só a liberdade do cliente, mas também o seu patrimônio. Também poderá haver aí um aumento do próprio custo, né, da defesa do réu, porque por vezes o patrimônio, se o patrimônio do réu é substantivo, ele vai possivelmente terá que contratar uma perícia contábil, uma auditoria, a fim de comprovar a licitude da origem do seu patrimônio e construir essa prova negativa que todos sabem é de extrema dificuldade. O parágrafo 3º, por sua vez, ele vem, pelo menos, assegurar o contraditório e a ampla defesa. O que diz o parágrafo 3º? Ele diz que o Ministério Público ele deve requerer expressamente na denúncia o perdimento desses bens e deverá indicar já na denúncia a diferença apurada. Ou seja, o Ministério Público ele vai ter que demonstrar como chegou a esse valor. Vai ter que fazer ali, demonstrar o que foi considerado como patrimônio, então todos os bens e valores e por que esses bens e valores foram considerados patrimônio do acusado. Vai ter que demonstrar qual foi o cálculo que fez para considerar o que seria compatível com os rendimentos lícitos do acusado e aí apontar já na denúncia o porquê dessa diferença desses valores apontados. Né? Isso possibilita que a defesa construa durante a instrução, né, provas para demonstrar a licitude. Então, pelo menos, né, ainda que se tenha essa presunção, se tem a possibilidade de delimitação, né, com a delimitação desses valores e desses bens, se tem a possibilidade de construir prova para demonstrar o contrário. Então, o parágrafo 4º, ele vem para dizer que na sentença condenatória o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. A gente vê que o parágrafo 3º não diz que o Ministério Público deve fazer ali um rol de quais bens serão presumidamente ilícitos, né? Mas para que o juiz na sentença especifique esses bens, né, não é demais supor que o Ministério Público deva também indicá-los na denúncia. E aí, finalmente, nós vamos para o parágrafo 5º do artigo 91A, né, o último parágrafo desse artigo. E aí o parágrafo 5º diz o seguinte, que os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias, e aqui eu chamo a atenção, né, para este ponto,
desde quando milícias e organizações criminosas não são sinônimos, então milícia é uma organização criminosa, seria desnecessário aqui fazer essa menção especificamente a isso. Mas superado esse ponto, né, todos os instrumentos utilizados pelas organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. E aqui a gente tem uma abertura já, né, para que se possibilite a perda de instrumentos, né, de bens em favor do Estado, né, o Código Penal só prevê a possibilidade de perda em favor da União, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Bom, aqui o parágrafo 5º, ele traz uma abertura que gera uma grande insegurança, né, para as futuras ações penais que virão. Se nós formos lembrar o que falávamos no início da aula sobre o artigo 91, o artigo 91 do Código Penal previa a possibilidade de perdimento dos instrumentos de crime, e se vocês bem recordam, né, de alguns instrumentos específicos, ou seja, aqueles instrumentos que por si só seu uso fosse ilegal, né, e configurassem por si só uma prática de crime, para agora, né, retirar essa restrição. Então, desde que tenham sido praticados por organizações criminosas, os instrumentos poderão ser irrestritamente confiscados, né? Então, não nos limitamos aqui a instrumentos ilegais, mas a qualquer instrumento. E aí, qual é o maior problema, né? Nós vemos uma intenção positiva do legislador, porém temos que pensar nas consequências dessa falta de limitação. A Lava Jato veio aí para demonstrar que é muito fácil denunciar por organização criminosa empresas e estruturas empresariais, porque essas empresas elas foram de alguma forma utilizadas para práticas de crime, e nós temos visto um aumento significativo de empresários denunciados e de pessoas que compõem essas empresas denunciadas por organizações criminosas pelo simples fato de os crimes terem sido praticados no âmbito empresarial. Então, nós temos quase uma equiparação de uma empresa a uma organização criminosa, né? Desde que o crime tenha sido praticado dentro de uma estrutura empresarial, se considera que essa estrutura empresarial configura uma organização criminosa. E aí, quando vem o parágrafo 5º do Código Penal, do artigo 91A, permitir que todos os bens, todos os instrumentos utilizados para a prática do crime, independentemente da sua licitude ou não, podem ser perdidos, né? Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar se os crimes praticados no âmbito de uma empresa, se essa empresa poderá ser considerada como um instrumento do crime e se, eventualmente, né, poderá ser decretada a perda dessa empresa e dos bens e outros instrumentos utilizados para a prática desse crime. Qual o limite? Né? Que limite teremos para esse decreto de perdimento? Bom, todas esses problemas levantados, né, eles estão sendo questionados no STF pela Abracrim. A Abracrim ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 6304, que está hoje sob relatoria do Celso de Mello, questionando a constitucionalidade do artigo 91A, dentre outros dispositivos dessa lei anticrime, né? E aí a Abracrim, ela questiona, né, e afirma que a inclusão, né, de bens no rol, né, ali dos objetos passíveis de perdimento, desses bens sem vínculos direto com o crime que resultou na condenação, elas configurariam um confisco
sem justa causa, né? E o confisco, como vocês sabem, já foi retirado, né? Já foi rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico, não é possível, né? Essa pena de confisco. E a Abracrim, então, questiona a constitucionalidade do artigo 91A. Eu sugiro que vocês acompanhem, né, a evolução dessa ADI e para vermos como se consolidará ou não, né, as modificações que a lei anticrime trouxe. Nós temos aí mais algumas, né, ações questionando tanto por parte do Ministério Público como por parte de outras instituições. O IBCCRIM, inclusive, já fez um pedido para ingressar como amicus curiae nessa ADI, também já propôs outra ADI. Então, vamos ver o desenrolar. O que eu tinha para trazer sobre esse ponto do artigo 91A era isso, e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, reflexões, considerações a fazer, fiquem à vontade para me mandar por e-mail, e agradeço muito a audiência de vocês até aqui. Deixo disponibilizado aqui ao final meu endereço. Muito obrigada.